Bom, a minha fala, ela é mais conceitual, tá? É mais uma apresentação de um trabalho de pesquisa que eu venho fazendo há algum tempo, até mesmo antes de sair essa bibliografia que usa essa terminologia de guerra híbrida. Então, minha tentativa é tentar definir o que é essa guerra híbrida, né? Quais que são os componentes, quais são, principalmente, de um ponto de vista histórico, quais as instituições que são responsáveis por essa guerra híbrida, né? Tentando estreitar um pouco o foco, para não ficar numa análise muito impressionista, né, do fenômeno. Então eu busquei identificar quais são as instituições responsáveis pela suposta guerra híbrida, né? E como que elas operam e qual o horizonte histórico, né, dessas instituições. Se existe mesmo uma grande novidade nessas práticas, né? Então, em termos bibliográficos, a gente localiza aqui um primeiro grupo de autores que estão se tornando bastante conhecidos, né? Estão ganhando uma visibilidade muito grande pelo modo como eles abordam os fenômenos, como, por exemplo, o dia 8 de janeiro. Eu trouxe aqui alguns fichamentos, algumas anotações que eu vou recorrer. Tá? Então, o primeiro grupo, né? O Piero Lerner, né? Antropólogo, o Cristiano Zanin, né? Que fala de lawfare, o Miguel Henrique Stedley, também, que tem escrito sobre o tema, não exatamente citando o conceito de guerra híbrida, mas que faz parte desse debate, o Castro Rocha, né, João César Castro Rocha, que fala de guerras culturais, e o Maurício Benevenuto, né, que trabalhou muito delineando o funcionamento das pirâmides de WhatsApp, essa metodologia dos bolsonaristas olavistas, né, que ganhou o apelido de Gabinete do Ódio, né? Ele é da ciência da computação. E além desses autores, que têm livros sobre o tema, a gente tem também dois pensadores, divulgadores, não necessariamente têm livros, né, publicados sobre o tema especificamente, mas que têm divulgado muito o conceito de guerra híbrida, que é o Pepe Escobar e o Jabur. Trabalham bastante com essa... que trabalham... O Jabur está falando do Elias, né? Do Elias. Nosso camarada. Elias Jabur. Né? O Jabur, ele trabalha com China, né? Ele é economista, trabalha com a China, mas ele tem feito de um modo bastante bem sucedido, né? A divulgação desse contexto da guerra híbrida, o que é a guerra híbrida e tal. Então, esse é um primeiro conjunto de autores que convém a gente examinar. E todos eles, invariavelmente, apontam para o coríbico. O coríbico, então, ele seria o propositor desse conceito de guerra híbrida, que, por sua vez, o coríbico, ele é um jornalista americano sediado em Moscou, baseado em Moscou, né? E, por sua vez, ele aponta para o próprio Gerasimov, o general Gerasimov russo. No começo do livro dele, ele cita o Gerasimov como as anotações de palestra de Gerasimov como uma espécie assim, de autoridade última no tema. E, basicamente, ele tem um recorte histórico e geográfico. Ele está tentando compreender a Ucrânia, né? Que na época ainda não estava nos noticiários aqui no Brasil. O livro dele é publicado lá fora em 2015. Ele está tentando entender a portuguesa na pronúncia, né? O Euromaidan, né? Euromaidan. E ele, que foi um golpe de Estado, né? Uma série de turbulências civis que aconteceram na Ucrânia, que depositaram um governo que era mais alinhado com Moscou, e foi substituído uma série de turbulências, com sobe e desce, mas cada vez mais alinhando o país aos interesses dos Estados Unidos. E ele identifica, ele respaldado, né, então, todo o aparato de segurança e inteligência russo, eles identificam que esse processo, ele é, de certo modo, um prolongamento daquilo que eles apelidam que eles nomeiam, né, que eles rebatizam como revoluções coloridas, né, que no Ocidente a imprensa chamava de primaveras, as primaveras árabes. Então são revoluções que começam com tumulto civil, né, com guerras, para usar o termo do Castro Rocha, com guerras culturais,
E essas guerras culturais, elas têm como um segundo componente a formação daquilo que ele chama de tropas não regulares, que agora também ganharam muita visibilidade aqui no Ocidente, a mais conhecida, o Batalhão Azov. São forças paramilitares, não necessariamente com treinamento e hierarquia militares, mas que radicalizam, se armam, né, e acabam junto com, às vezes, com o suporte, com o apoio dessa revolução cultural, eles acabam como um componente a mais nessa tomada do poder. Então, na definição do coríbico, citada por todos os outros autores, no núcleo das chamadas guerras híbridas, a gente tem as guerras culturais e as tropas não regulares. Esses são os dois pilares do que ele chama de guerra híbrida. Aí tem várias citações. Vou pegar uma aqui do Stedley, né? Miguel Stedley, né? A guerra híbrida é a combinação entre revoluções coloridas e guerras não convencionais. Aí aqui tem uma série de sutilezas terminológicas do meio militar, né? O que é uma guerra não convencional, o que é uma guerra simétrica. Isso é algo para a gente desdobrar depois. Às vezes os autores lidam com uma certa confusão, são conceitos diferentes, na verdade. Guerra híbrida é uma combinação entre revoluções coloridas e guerras não convencionais. Neste novo modelo de guerra, as revoluções coloridas, largamente planejadas anteriormente e utilizando ferramentas de propaganda e estudos psicológicos combinados com o uso de redes sociais, consistem em desestabilizar governos por meio de manifestações de massa, em nome de reivindicações abstratas como democracia, liberdade. Elas são a fagulha que incendeia uma situação de conflito interno. A Revolução Colorida é o golpe brando. Se ela não for suficiente para derrubar e substituir o governo, avança-se para o estágio de guerra não convencional, aquelas combatidas por forças não regulares, sejam guerrilhas, milícias ou insurgências. Esse é o momento do golpe rígido. Aqui é o Stedley escrevendo uma apresentação para o livro do Coríbico, para a tradução do livro do Coríbico aqui no Brasil. O Coríbico ele é mais específico, ele usa um termo que equivalente a revoluções culturais, guerra cultural, que é operações psicológicas, né? Então, eu vou ler aqui o Coríbico, ver como que ele é exatamente o equivalente, né? As operações psicológicas podem se tornar... aqui é o Coríbico citando o William Lynch, um texto de 1989, quando ele começa a conceituar o que é guerra híbrida. A primeira citação que ele faz o Lynch é um assessor parlamentar norte-americano e está escrevendo em 1989, seria então o suposto precursor das guerras híbridas, né? As operações psicológicas podem se tornar a arma operacional e estratégica dominante, assumindo a forma de intervenção midiática informativa. O principal alvo a atacar será o apoio da população do inimigo ao próprio governo e à guerra, né? Pensando a operação psicológica como um fazer militar, né? Então, a função das operações psicológicas seria minar o apoio da população ao próprio governo e a própria ato de guerra. As notícias televisionadas se tornarão uma arma operacional mais poderosa do que as divisões armadas. Isso Lynch está falando em 89. A internet comercial, ela abre no Brasil, se não me engano, em 93. Né? Então aqui ainda não havia internet, mas já havia operações psicológicas. Né? Então esse conceito de operações psicológicas, que é o conceito técnico para aquilo que a bibliografia às vezes trata de um modo mais solto como guerras culturais. E o que é a tal da operação psicológica? Ela é citada pelo Zanin também, só para a gente ver que a gente não está fora, que de fato as operações psicológicas são a guerra cultural. A abreviação de operações psicológicas é PSYOPs. Né? As PSYOPs, aqui é o Zanin falando, as PSYOPs são operações planejadas para transmitir informações com o objetivo de influenciar as emoções, decepções, aqui até um anglicismo, né? Deception, na verdade, é engano, né?
então, provavelmente ele está traduzindo alguma coisa do inglês. As emoções, decepções, motivações, raciocínio e, finalmente, o comportamento de governos, organizações, grupos e indivíduos. Que o Zanin, quando ele está conceituando o lawfare, que é... Aqui a gente fala golpe jurídico-midiático, né? Então tem um componente PSYOPs, né, de guerra cultural, de operação psicológica, e um componente jurídico, né, que foi o golpe que derrubou a Dilma. Então, vários deles falam de PSYOPs, enquanto o termo técnico dessa operacionalização das guerras culturais. O Lerner, ele percebe o seguinte, que a delimitação histórica do coríbico, ela pode não delimitar muito bem o problema. Porque o coríbico, ele tem como horizonte de análise o leste europeu, né, de 2010 até 2015. Basicamente é só o recorte que ele faz. Ele está tentando entender o Euromaidan. Com isso ele chega até as revoluções coloridas, as primaveras. E aqui só um parênteses, né? As primaveras, elas são uma guerra cultural, mas elas não são de caráter conservador, elas são de caráter liberal. Elas são de caráter de liberalização dos costumes. Então elas vão se opor a governos autoritários religiosos a partir de uma modernização e de uma liberalização dos costumes, né, as primaveras. E isso lá na Rússia também permanece. Eles veem as pautas liberais nos costumes como eminentemente manifestação de guerras culturais norte-americanas. Então, Lerner, ele chama a atenção para o seguinte: o Estado-Maior do Exército, ele tem uma norma que instrui as forças nacionais de como devem funcionar as operações psicológicas, que eles traduzem claramente do inglês norte-americano para OPPSICO, né? As PSYOPs viram OPPSICO na legislação brasileira, e a lei é de 1999, tá? Atualizando e desatualizando, na verdade, né? Uma legislação dos anos 70. E a própria lei traz o seguinte, citada pelo Lerner, traz a seguinte definição: as OPPSICOs se apresentam de diversas formas e têm sido chamadas por diferentes nomes, tais como guerra política, propaganda, guerra psicológica, guerra de nervos, guerra diplomática, guerra fria, desinformação, entre outros. E aqui eu estou citando a lei, né? Portaria 070 do Estado-Maior do Exército, de 26 de agosto de 1999, que define, então, normatiza na doutrina do Exército Brasileiro como se organiza as operações psicológicas. E aqui a gente percebe o seguinte, que já transladando para uma segunda conjunto de autores, que aí eu fui me aprofundar o que seriam essas operações psicológicas, qual o horizonte histórico, né? Nesse trechinho aqui, que fui eu que selecionei da lei, aqui não é um apunte, eles tratam a operação psicológica como sinônimo de Guerra Fria, né? Isso aqui chamou minha atenção. A lei é de 99, então predata aí quase 15 anos o recorte histórico do coríbico. A lei é bastante extensa, aí depois comparando com as fontes norte-americanas, as fontes norte-americanas são muito mais sucintas e são muito mais, digamos assim, operacionais, né? A doutrina do Exército norte-americano, que eu comparei com a do Exército brasileiro, os textos são muito mais breves, muito mais sucintos, e eles pressupõem todo um trabalho que está em manuais, que está em informação, que não fazem parte da lei propriamente dita, né? Também boa parte desse material está disponível, mas que não faz parte das leis. A lei brasileira colocou tudo aí dentro, né? Então, a lei brasileira acaba sendo muito detalhada, o que é uma operação psicológica, como é essa estrutura. E uma questão central, comparando com a legislação americana, é o seguinte, eu já vou passar para o segundo grupo de autores, né? Que as leis norte-americanas definem as operações psicológicas como
dentre os vários sinônimos que eles usam, como informação internacional. Como alvo dessas operações, populações estrangeiras. Isso ficou bastante claro, que eles são vedados de usar as operações psicológicas contra a própria população. A legislação brasileira é o perfeito inverso, né? O alvo das operações psicológicas da lei brasileira é a população brasileira, né? Então, existe isso é uma característica bastante central. E eles tratam as operações psicológicas como sinônimo de Guerra Fria. Esses dois pontos me chamaram a atenção. E como que isso casa com a questão dos conservadores, né? Aí a gente chega lá agora. A questão dos conservadores quase sempre aponta-se para a figura do Steve Bannon. O Steve Bannon é o grande arquiteto. Então, quem que foi o Steve Bannon? O Steve Bannon, ele foi o chefe de operações, digamos assim, entre outras coisas, né? Da campanha 2016 do Trump. Não necessariamente o chefe de operações, mas a empresa que foi montada para o Trump é a mesma que promoveu o Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia, por meio de um plebiscito também, que ninguém achava que ia ganhar. E ela foi envolvida em uma série de escândalos, depois a Cambridge Analytica acabou fechando, ela foi envolvida em escândalos, porque ela teria se apropriado dos dados do Facebook, né? E com isso promovido, como que isso ficou na mídia, invasões à privacidade, coisas assim, né? Isso gerou um grande escândalo, virou um documentário, né? Eu estava acompanhando as movimentações antes de sair o documentário, e quando saiu o documentário o pessoal me avisou, imediatamente entrou em contato. Muita gente que achava que eu estava viajando entrou em contato. Você viu aquele documentário, aquelas coisas que você fala, que é o Privacidade Hackeada, que está na Netflix. Privacidade Hackeada, se não me engano, é de 2019, e ele fala justamente sobre a Cambridge Analytica. É uma série de entrevistas feitas pela BBC, de Londres. Aí eu puxei cada um dos entrevistados, em um trabalho de investigação jornalística, né? Eu puxei cada um dos entrevistados e encontrei ali um cientista de dados chamado Chris Willey. Tinha a secretária da Cambridge Analytica, o presidente da Cambridge Analytica, e tinha um cientista de dados que tinha acabado de lançar um livro, o Chris Willey. Eu encomendei o livro dele, e para mim é a principal fonte para entender o que é a Cambridge Analytica e o trabalho que Steve Bannon realizou. Na chamada do livro, de modo meio comercial, o Chris Willey ele diz o seguinte: eu sou o construtor das armas de destruição em massa psicológica de Steve Bannon. Esse é o modo como ele se apresenta. E de fato ele é. De fato ele é. Ele é jovem, um jovem hacker canadense, politicamente progressista. Ele tinha uma proximidade com o Partido Trabalhista. Ele aprendeu muito na campanha do Obama. Quando ele aprendeu na campanha do Obama a importância dos bancos de dados, da difusão de mensagens, mais que da produção de mensagens, uma série de questões, ele fez esse trabalho como um enviado de um partido trabalhista canadense, voltou para o Canadá. Todo mundo fez ouvidos bocos ao que aquele rapaz estava falando, né? Ele foi para a Inglaterra também, entrou para um partido trabalhista, todo mundo fez ouvidos bocos para o que aquele rapaz estava falando. Ele desistiu de tudo, resolveu fazer direito, né? E foi pescado, né, por essa empresa, que na verdade essa empresa não existia ainda, a Cambridge Analytica não existia. O que existia era a SCL, né, Scientific Communications Laboratory. Laboratório de Comunicações Científicas ou Laboratório de Comunicações Estratégicas. São dois nomes que eles usam. Que era uma coisa meio misteriosa, né? Pescou esse rapaz lá. E com o tempo, ele começou a desenvolver projetos para essa empresa. E dentre esses projetos, a abertura da Cambridge Analytica. Então, quando a Cambridge Analytica foi aberta, ele foi designado como o chefe para montar
o laboratório e depois o Steve Bannon veio só para gerenciar as operações, né? O financiamento foi dado pelo Robert Mercer, que é um financista, né? Muitas vezes fica na sombra, ele quase não é citado, mas que na verdade o Bannon então é alguém que está operacionalizando, né, executando uma operação paga pelo Mercer, organizada pela SCL, que foi fundada na década de 80, né, que é basicamente uma empresa especializada em PSYOPs. Então, só citando aqui o Chris Willy, né, enquanto um general de campo foca em poder de fogo e dominância aérea, Bannon precisava ganhar poder cultural e dominância informacional. Um arsenal impulsionado por dados, projetado para conquistar emoções e mentes nesse novo campo de batalha. Recentemente fundada Cambridge Analytica se tornou esse arsenal, refinando técnicas das operações psicológicas, PSYOPs, militares. Cambridge Analytica impulsionou a insurgência, deu impulso, né, à insurgência da alt-right de Steve Bannon em direção à sua ascensão. Aqui o Chris Willy, no seu livro, né, citando aqui textualmente. Então eu passei a pesquisar o que é a tal do PSYOPs. Quantos minutos eu tenho? Tem 18. Tá. Então estou na metade, isso mesmo. Hã? Era 8. Vamos lá. Então tá, mais um pouquinho. Para dar meia hora. Tá. Então eu comecei a pesquisar o que é PSYOPs, né? E eu encontrei alguns livros interessantes. Eu vou voltar lá no nome desses livros e depois eu vou citar o que eles dizem. Primeiramente, o texto da Susan Goff, Tenente Coronel Susan Goff. Ela tem o texto dela não é muito longo, um relatório bastante técnico, bastante denso, de 60 páginas, encomendado imediatamente após a queda das Torres Gêmeas pelo governo Bush. Basicamente, ela tinha que fazer um balanço histórico e um balanço das potencialidades de PSYOPs norte-americanas para um replanejamento frente a esse novo desafio que futuramente viria a ser conhecido como Guerra ao Terror. Então, esse é o trabalho dela. Então, foi durante esse processo de tentar encontrar o que era importante, o que não era em PSYOPs, a bibliografia, na verdade, ela se expandiu muito rapidamente e eu tive que descartar muito mais coisa do que considerar, né? Então, isso aqui é um dos textos fundamentais, porque ao fazer esse histórico, ainda que haja alguns buracos, e dá para perceber que ela mesma tinha acesso privilegiado a informações, mas não acesso pleno, né? Tem níveis de acesso à informação no Estado americano, então tem alguns buracos no trabalho dela, alguns pontos, né, que ficam no vácuo ali, e que depois outros trabalhos preenchem esse vácuo. Mas ela traça então um histórico das PSYOPs, e ela se inicia, as PSYOPs, segundo ela, se iniciam na Segunda Guerra Mundial, né, por uma instituição chamada OSS, e que, voltando da Segunda Guerra Mundial, o Eisenhower ele transforma a OSS, passa a responder diretamente ao Eisenhower, né, que era o general que comandava todas as forças aliadas, e ele se encantou com aquele instrumento porque o custo-benefício em guerra de provocar as PSYOPs, elas provocam muito mais que a rebelião civil, né? Elas são visadas a promover desinformação em setores de tomada de decisão militar, né? Então, deserções, né? Conflitos entre unidades, erros de planejamento estratégico. O Lerner, ele trabalha com um modelo que é recente, que não é dessa época, mas que se popularizou muito nos anos 90, que ele chama de, que é chamado, não é o Lerner que batizou, de ODA, né, ODA Loop, né, que é orientação, observação, planejamento e ação, decisão e ação. Então, toda a estratégia militar, ela é um loop, né, é um círculo, em que a ação ela começa com a tomada de informação. Então, a desinformação ela pode levar a erros estratégicos. Então, a propaganda ela foi muito usada, panfletos lançados de avião,
né? Foi extensamente usado na Segunda Guerra Mundial. Censura, né? Programas de rádio, controle de bandas de rádio. Você tinha que evitar que o inimigo disseminasse informação, ao mesmo tempo disseminar suas informações. Então era uma guerra, de fato, por bandas, né? Então tinha misturadores para embaralhar o sinal inimigo e criptografia, né? Um dos grandes trunfos da Segunda Guerra Mundial foi quando os aliados conseguiram interceptar os sinais de comunicação do exército alemão, que era criptografado, decodificar essa criptografia, né, e se antecipar aos movimentos do exército inimigo. A instituição que fez isso, que foi fundada a partir desse trabalho de decriptação, inteligência de decriptação, é a NSA. A NSA nasce nesse momento, né, decriptando os sinais alemães. Agência de Segurança Nacional, né? A NSA surge ali, né? Então, tudo mais ou menos surge ali. Voltando, traçando aqui a Susan Goff, voltando da guerra, há um momento em que as PSYOPs elas são desmobilizadas, só que o Eisenhower ele considera que isso é um erro e resolve reorganizar as PSYOPs por ocasião da Guerra da Coreia e dos conflitos na Grécia. Então as PSYOPs elas passam a ter um intenso uso na Guerra da Coreia. Tem uma boa parte dos panfletos da Guerra da Coreia, o anticomunismo, né, que foi disseminado na Coreia, estão disponíveis. São bem criativos, digamos assim, né? Os comunistas são todos monstros, né? Tem uma série de temas psicológicos que são trabalhados, né? Para provocar deserção, por exemplo, aparece assim, uma mulher muito bonita, né? E dizendo assim, a sua mulher está lá na sua casa te traindo enquanto você está aqui obedecendo às ordens de um ditador russo, Stalin, sabe? Umas coisas assim, para provocar deserções, né? Provocar deserções uma meta muito frequente das PSYOPs. Provocar deserções nas fileiras inimigas, né? Provocar desânimo nas fileiras inimigas, fazendo acreditar que o exército americano, no caso, é imbatível, superior, né? Que é melhor ele se entregar do que morrer, né? Então, conforme o público-alvo, existem listas isso a lei brasileira detalha muito bem, listas de metas, de objetivos de comunicação para determinados tipos de público-alvo, que são classificados entre neutro, favorável, desfavorável, né? Então, desfavorável, você quer desmobilizar, incutir temor, né? O favorável, você quer mobilizar, né? Ou desfavorável, você quer neutralizar, levar ele para uma posição neutra. Uma meta bastante. E aqui, só para me adiantar, só para expor o trabalho da Susan, seria aqui bastante... Então, só definindo assim alguns períodos históricos, né? Tem uma grande tem a estruturação, então, com Eisenhower, né? O surgimento na Segunda Guerra, a estruturação com Eisenhower, uma reforma com Kennedy, uma reforma muito grande com Kennedy, uma segunda reforma, justamente quando surge a SCL, que é a empresa mãe da Cambridge Analytica, que é no período da Reagan-Thatcher, né? Tem uma outra reformulação das PSYOPs, e uma nova reformulação para a guerra ao terror. Principalmente, o inimigo ele deixa de ser um inimigo estatal, né? A Al-Qaeda ela não é um estado, ela é algo fluido, né? E o pressuposto principal é o seguinte, que o terrorismo ele é de natureza essencialmente cultural, né? Religiosa, cultural, e que ele produz como que esses mecanismos religiosos e culturais produzem homens-bomba. Esse é o problema que eles estão tentando resolver. Quais os mecanismos psicológicos que levam um jovem a pegar uma metralhadora, amarrar dinamite no corpo e se explodir num avião, né? A ponto de abrir mão da própria vida em função de... Quais são os mecanismos psicológicos que levam essa pessoa
supostamente, né, para evitar a formação de terroristas. Agora, se você mapeou quais são os elementos que levam à formação de um terrorista, você pode evitar a formação de um terrorista, você pode formar um grupo terrorista. Então, a Susan ela traz toda essa bibliografia. E ela cita extensivamente um outro livro, de 82. Não, de 82 não. Esse de 82 é anterior. É um artigo do mesmo autor. De 89, publicado em 89, que chama Political Warfare and Psychological Operations. Então, se a gente tem o lawfare, que é usado pelo Zanin, nesse livro ele fala, são vários autores que falam de Political Warfare. E quando a gente busca quem que são esses autores, os organizadores, o Frank Barnett e o Carnes Lord, quem que são esses autores, a gente percebe que são figuras-chave ao longo de todo esse período histórico descrito pelo trabalho da Goff. Então, quem foi o chefe de operações que fundou as PSYOPs, né? Quem é o responsável pela formação de oficiais que vão operacionalizar as PSYOPs, né? E ali a gente percebe que são sempre três. Você tem as forças de segurança, principalmente relacionadas a forças especiais, né? Tanto da Marinha quanto do Exército, quanto da Aeronáutica, mas principalmente do Exército. Setores de inteligência, NSA, CIA, né, que tem uma abordagem específica de PSYOPs, como, por exemplo, vazamento de dossiês, né, coleta, tem que coletar, vazar dossiês, espionagem industrial, tudo isso é tido como guerra informacional, né, em que você busca desinformar o inimigo e ter informações privilegiadas, né? E a embaixada, né, e a diplomacia. Então, essas são as três instâncias que, ora com desenho institucional, ora com outro desenho institucional, se conjugam para operacionalizar as PSYOPs. Muitas vezes as PSYOPs assumem um sinônimo de apenas as ações militares, né? Em outros momentos, todas as ações de informação e desinformação, porque todas elas compartilham quase todos os conceitos, né? E um terceiro livro que eu gostaria de citar, esse aqui eu encontrei tentando investigar a reforma que o Kennedy empreendeu, né? Que ele, de fato, existe ali um conflito entre civis e militares, quais são as atribuições civis, quais são as atribuições militares, e o Kennedy, de fato, ele tira um pouco de poder dos militares que eles tinham ali no legado do Eisenhower e passa para ou o Estado, instituições civis ligadas ao Estado, ou setores privados, né? O Kennedy faz mesmo essa mudança. Os militares reclamam, né? Diz que as PSYOPs acabaram naquele período, e aí quando a gente vê as agências civis, elas falam, não acabou não, não acabou não, né? Na verdade, eles que assumiram uma série de funções ali. E ali eu encontrei um memorando, só esse livro aqui já daria para a gente se estender bastante aqui, mas não dá tempo. Não. Do Edward Lilly, só citando aqui, né, que é um memorando que a situação é a seguinte, acho que a anedota vale mais a pena que expor o conteúdo do Lilly. É uma série de memorandos que já foram liberados, né, são de acesso público, trocados pelo governo Kennedy, o próprio Kennedy, uma série de assessores do primeiro escalão, sobre como, para usar um termo do Piero Lerner, do Pepe Escobar, eles estão no estado de freak out, eles estão desesperados com Fidel, que acabou de ascender o poder em Cuba. Eles estão desesperados, assim, em termos do planejamento do Estado, né? Acabou sem modo de falar. E é um governo civil assumindo dentro de uma série de coisas ali, de um legado militar, informações sigilosas que eles não têm acesso. E dentre os memorandos, tem um memorando que eles estão... Um memorando que tem um nome
singelo, você lê assim, tem vários memorandos assim, nomes super imponentes, né? A questão da rota do não sei o quê, de mercadoria, não sei aonde, o endividamento do não sei o quê, assim, questões de Estado, né? Questões de Estado. E aí tem um nome lá sobre uma certa definição de tema de propaganda, uma coisa assim. E ali, nada menos, eles estão tentando definir a estrutura central da Guerra Fria, né? Da propaganda da Guerra Fria, que são a luta dos países da liberdade contra os países autoritários, né? Então, uma série de subtemas. E a equipe, o primeiro escalão do Kennedy está um pouco perdido sobre o que eles vão fazer. E eles trocam uma série de memorandos, todos os memorandos assinados, né? Presidentes, diretores de empresas e tal, com carinho, né? Respondendo, trocando informação num governo que está se estruturando ainda. E tem um memorando que tá assinado simplesmente Edward Leary. Ele não tem uma filiação institucional, não dá para saber quem que é o Edward Leary. E o Edward Leary, ele fala com um certo ar professoral. Ele fala, tá, vocês estão quase entendendo, é mais ou menos assim. Ele explica. E o que é esse texto do Edward Leary? Esse texto Leary é um texto de 1951, né, que chama O Desenvolvimento da Psychological Operations, né, traduzindo aqui, né? Desenvolvimento das PSYOPs americanas. Ele publica em 1951, o texto foi desclassificado, foi aberto ao público em 2006. E ele, basicamente, ele é um intelectual, ele é um professor de História da Arte, o pessoal que trabalha em PSYOPs, eles são recrutados em História da Arte, Antropologia, Psicologia, são as disciplinas que são recrutadas para trabalhar em guerras culturais, né? Sem falar toda a parte de logística, né? Agora desenvolvimento de dados, a parte de tecnologia também que é importante. Então essas duas coisas conjugadas. Ele é um historiador da arte, que ele foi recrutado no esforço de guerra, ele já era doutor, e ele fez parte do SS. E ele era uma espécie de um secretário que ficava ali anotando e organizando a bagunça, digamos assim. Então ele tem todas as anotações de todas as operações e, de certo modo, ele estabeleceu a terminologia usada pelas agências de inteligência, de militares, civis e diplomáticas, né? Então, ele, de certo modo, ele sistematiza todo o trabalho do SS e traz isso na estruturação dessas agências. Então, cumpre a ele esse papel. E a terminologia é a mesma usada até hoje. É a mesma usada até hoje. Então, a questão dos públicos-alvo, neutro, a questão de cores, né? Então, as PSYOPs, elas são divididas em branco, cinza e preto. São 3 cores. A branca é a Voz da América, o SIA, né, que são agências de informação, mas que não é simplesmente informação. Elas têm a mesma estrutura psicológica, né, de uma fake news, né, só que em cima de fatos, né? Então, na verdade, ela é mais forte que a fake news, né, que é a branca. A cinza são as famosas fundações. Fundação Ford, Fundação Kellogg's, Fundação... né, que é justamente um problema que o Kennedy está enfrentando ali, que estão quase descobrindo, e o Leary é um dos que resolve esse problema para ele, estão quase descobrindo que é a CIA que financia a Rádio Europa Livre, Radio Free Europe, né? E isso levaria a rádio ao descrédito, lá no leste europeu. Levaria a rádio ao completo descrédito. O que ele faz, né? Então, não tinha como negar, não tinha como assumir. Então, eles criaram uma outra instituição, que não é nem preto nem branco, é cinza. É americano mesmo, mas é uma fundação de ajuda, de amparo à livre expressão. E essa fundação, então, financia abertamente, né? Então, é uma fundação cinza, né? E aí, só fechando como que isso nos traz para o presente. Quem que é a agência que produz toda a informação disponível, para usar aqui um termo do Pepe Escobar, no Afeganistão? Qual que é a instituição, o aparato que gera toda a informação do Ocidente sobre a guerra na Ucrânia? Rádio Free Will. A Rádio Europa Livre, que é essa que o Kennedy transforma em cinza, que era financiada pela CIA, e ele transforma em cinza, né?
E um capítulo que um dia a gente debate isso, o Lilly, ele traz duas matrizes, na verdade, para as operações psicológicas norte-americanas, a OSS e uma tal de CIAA, né? Deixa eu ver se tem uma citação aqui do CIAA. Eu devo ter separado aqui. CIAA, né? Conquanto a agência de Rockefeller, que é do Rockefeller, apresentasse atribuições econômicas e financeiras, a sua função primária foi empregar todos esses instrumentos em conjunto com um extensivo programa de informação, é o termo informação, né, americano, de modo que a América Latina reconhecesse o sucesso do eixo, ele está no pré-guerra, o sucesso do eixo como um risco para si mesmo. Um dos componentes das operações psicológicas é a chamada comunicação de risco. Isso é perigoso, cuidado, né? Então, a internet é perigoso. Não desenvolva a tecnologia da internet, isso é perigoso, né? Então, ao invés de você querer entender como que ele funciona, você não quer, né? Como um risco para si mesma e, naturalmente, se juntasse aos aliados ocidentais contra os agressores do eixo. Um campo de atuação do Rockefeller era o Brasil. Ele veio para cá, tem uma série de instituições que ele fundou no Brasil, ajudou a construir monopólios de mídia, né? O Lilly descreve alguns procedimentos dele, do Rockefeller. Aquele repórteresso, né? Então, todo premiado repórteresso é um pseudo cinza. O VAC, por exemplo, né? O VAC que está aí, né? É dessa época. E é isso. Se a gente fosse deslindar aqui, a gente chega, durante toda essa Guerra Fria, as PSYOPs elas operaram de modo muito extensivo. A gente identifica uma série de ações, tanto em campo de batalha, quanto em repressão à guerrilha na América Latina, e chegando até mesmo à própria psicologia da tortura. Esse é um capítulo bem interessante, talvez, que um dos principais nomes da PSYOPs no Brasil é chamado Dan Mitrione, que é conhecido por ter ministrado aulas de tortura em Belo Horizonte. Eles iam, pegavam um mendigo, né? Colocavam numa mesa e ele explicava os procedimentos, onde você deve dar o choque, como que a pessoa vai reagir, quer ver? Ó, pá, reagiu assim, tá vendo? Aí como acontece fisiologicamente, psicologicamente, quantos dias você tem que deixar para não sei o quê, que o homem, como é que é? O homem, ele deve ser despido, a mulher, você deve mandar, ou vice-versa, né? Então tem uma série de procedimentos psicológicos. Aí ele reformou o brasão das Forças Armadas, né? Só fechando, uma última instituição que eu quero citar é o ZAID. O ZAID também é uma instituição de PSYOP cinza, que ela promoveu nada menos que uma reforma educacional no Brasil, muito conhecido, né, que o ZAID, né? Assim que os militares assumiram o poder, eles... E é isso, né? Então, se a gente... os documentos que foram liberados a partir de 2005, começaram alguns a ser liberados em 95, 98, sobre os golpes na América Latina. 2006, 2010, mais uma leva foi liberada. Da Guerra Fria, a gente vai encontrar os mesmos procedimentos, as mesmas instituições, as mesmas práticas da fundação da OTAN, Rádio Europa Livre, controle de informação, formação de monopólios. Não tinha internet, mas tinha TV, tinha rádio, tinha panfleto, tinha constituição de revistas em vários países, com financiamento cinza, da Time Life, né, Veja, Times India, por aí vai. Então, é um assunto, na verdade, bastante extenso, que tem muitas anedotas aqui no meio, né? E eu concluo, né? Então, só fechando, né? As guerras híbridas, então, seriam um replanejamento, né, diante de determinada situação histórica, das instituições que se organizaram no pós-guerra para a Guerra Fria, muitas delas fundadas na própria guerra, enquanto um esforço em que o Estado americano ele se agiganta, né, e ele ganha uma capacidade de coordenar ações em vários eixos ao mesmo tempo. Então, a medida financeira junto com a medida econômica, com a medida militar, com a medida de informação, né? E na coordenação de todos esses eixos, as operações psicológicas, apontado por toda a bibliografia,
desempenham um papel que para usar o termo do Lenin, sempre existiu, né? Sempre assim, desde a Segunda Guerra para cá, né? Delimitando historicamente, elas não são tão novidade assim, né? Elas são, então, uma reconfiguração as guerras culturais, elas são reconfigurações de práticas que se estabelecem, então, nesse período histórico, né? As instituições são as mesmas, são exatamente as mesmas. E aí eu concluo. Tá certo. Bom,